Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro, 19h30, mais um dia de fazermos leituras e reflexões. Alguns dias mais leituras, outros dias mais reflexões, alguns dias os dois. Boa noite para quem está chegando. A ideia é que cada mês vamos falar de algum tema, de algum livro. Afinal, leituras, né? Vou trazer para vocês cada mês algum livro. Em geral, livros que fizeram parte da minha história em algum momento, livros que foram importantes para mim. E alguns livros novos, talvez, que eu passe a conhecê-los junto com vocês. E neste mês, agora de outubro, o livro que nós vamos falar é Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Só um tema aqui já chama atenção, né? Ser mais feliz, adquirir mais felicidade. E uma coisa interessante também, né? São 5 passos, 5 itens, né? Para que nós possamos nos sintonizar com o propósito de vida e ser mais feliz. O autor é Ken Mogi, ou Mogi. Aí, perdoem a minha pronúncia, que eu desconheço um pouco dessa língua mais japonesa. Esse livro foi escrito em 2018. Tá? Eu conheci este livro em acho que uns 2 ou 3 anos atrás. E eu achei um texto sensacional, assim, tá? Pela forma muito gostosa de escrita. É muito fácil de ler esse texto, é muito gostoso de ler esse livro. Tá? E traz um conteúdo muito, muito grande também, tá? Para a vida. Então ele é rápido de ler, tem muita informação e coisas práticas que a gente pode usar na vida para definir o que seja esse tal de Ikigai. Tá, como eu comentei como eu fui comentando durante a semana, né, sobre o texto que ia ser esse mês, né, a ideia, né, é falar de Sankalpa, né? Oi, boa noite para quem está chegando. Dentro do yoga, isso é um termo muito comum, Sankalpa, né? Assim como outros, tapas, esqueci um outro que eu queria falar agora, mas tem muitos termos assim dentro do yoga que já vem da história de muitos e muitos e muitos anos. Um deles é Sankalpa. Né? Sankalpa, a ideia é que seria um compromisso pessoal, né, com alguma coisa. Podemos ter um Sankalpa no trabalho, um Sankalpa na vida, um Sankalpa nos relacionamentos, né? Seriam votos que nós fazemos de crescimento pessoal, né? Só que dentro do yoga, eu pessoalmente, dentro das minhas conhecimentos do yoga, nunca tinha achado uma coisa assim tão clara e específica sobre Sankalpa, né? Até que eu encontrei esse texto do Ken Mogi sobre Ikigai, né, que, como eu digo, para mim, né, é um conceito, se não é 100% equivalente, boa noite, se não é um conceito 100% equivalente, é muito próximo. Tá? Então, o conceito de Sankalpa, dentro do yoga, compromisso pessoal com o crescimento, não é às vezes tão conhecido dentro do yoga, não tem talvez tantos textos específicos sobre isso, ensinamentos sobre isso, mas existe esse conceito do Ikigai, que é um conceito japonês, que é bem similar. Tá? E meu interesse pelas essas questões, conceitos japoneses, né, surgiu assim em 2008, mais ou menos, assim, quando eu comecei. Eu conheci o yoga, na verdade, através do yoga japonês.
né, alguns elementos do yoga japonês, não vamos dizer todo o yoga japonês, mas alguns elementos do yoga japonês. Então eu tive uma certa curiosidade sobre algumas coisas nessa linha, né? Também fiquei um bom tempo na prática do Aikido, no ensino do Aikido também. Então eu me envolvi um pouco com essa cultura, um pouquinho. Tá? Depois logo eu mudei para o yoga, né? Através do yoga japonês, fui pesquisando algumas coisas do yoga e fiquei no yoga mais tradicional, né, ao longo do tempo, desde 2011. Né? Mas esses conceitos eu sempre gosto de buscá-los. Né? Tem muitos conceitos no yoga japonês também que são interessantes. E surgiu, como eu digo, há 2 anos atrás, mais ou menos, esse texto do Ikigai. E eu vou trazer, fazer a leitura desse texto hoje com algumas reflexões. Tá? Então, como eu disse, o texto é do Ken Moji, escrito em 2018. Tá? E o primeiro capítulo dele fala sobre o que é Ikigai. Tá? Mas antes disso, ele fala o seguinte, né, que o autor diz: ao longo desse livro eu me refiro a 5 passos para definir Ikigai. Tá? Então, dentro dos estudos desse autor, do Ken Moji, o que é Ikigai, como definir Ikigai, tá? Ele coloca para a gente 5 passos ou 5 pontos, né, para serem observados para que a gente possa definir o Ikigai e, por consequência, definir o nosso Sankalpa para a nossa vida. Então ele coloca alguns pontos. Primeiro ponto, começar pequeno. Segundo ponto, libertar-se. Terceiro ponto, harmonia e sustentabilidade. Olha aqui, um conceito muito antigo, olha que coisa importante, sustentabilidade bem atual. Né? Quarto ponto, a alegria das pequenas coisas. Tá? Então aqui a gente já vê que Ikigai e Sankalpa tem a ver com pequenas coisas. Tá? E quinto ponto, estar no aqui e agora. Sankalpa é definido no aqui e agora. Tá? Então são 5 pilares do Ikigai que a gente vai passar por cima de alguns aqui, comentar sobre alguns no decorrer dos textos. Tá? Uma coisa muito bacana do texto do Moji, para vocês lerem, que ele conta muita história. Tá? Fala muita história real, de pessoas reais, para que a gente possa se identificar com essas histórias e, né, fazer um paralelo com a nossa vida, definindo o que seria esse Ikigai e como definir o Sankalpa. Tá? Então vamos lá, ele começa no primeiro capítulo, o que é Ikigai, com uma história. E a história é o seguinte, histórias reais. Tá? Quando o presidente Barack Obama fez sua visita oficial ao Japão, deixa eu mudar aqui uma coisinha. Aí. Então, quando o presidente Barack Obama fez sua visita oficial ao Japão na primavera de 2014, os governantes japoneses precisaram escolher um local para o jantar de boas-vindas, oferecido pelo primeiro-ministro do Japão. A ocasião era para ser um evento particular, antecedendo a visita de Estado, que só começaria oficialmente no dia seguinte, e que incluía um jantar cerimonial no Palácio Imperial com o imperador e a imperatriz. Quando foi finalmente anunciado que o local seria o Tsukuyabashi-jiro, possivelmente um dos restaurantes mais famosos e respeitados de sushi, a decisão foi recebida com aprovação universal. E realmente foi perceptível o quanto o próprio presidente Obama apreciou a experiência de jantar lá, pelo sorriso em seu rosto quando ele saiu. O restaurante Tsukuyabashi-jiro é orgulhosamente comandado por Jiro Ono, que é o chefe com 3 estrelas Michelin mais velho ainda vivo, com 92 anos. Eu fui pesquisar, ele ainda está vivo, está com 97 anos, se não me engano. Está hoje com 97 anos vivo, ainda atuando. Embora o sushi produzido por ele venha envolto em uma aura quase mística, a culinária de Ono é baseada em técnicas práticas e versáteis. Por exemplo, ele desenvolveu um procedimento especial para oferecer ovas de salmão em condições de frescor ao longo do ano todo, desafiando a antiga sabedoria profissional seguida nos melhores restaurantes de sushi. Ele também inventou um procedimento especial no qual um certo tipo de peixe é defumado com palha queimada de arroz para produzir um sabor único.
O momento de colocar os pratos de sushi na frente de clientes que esperam ansiosamente precisa ser calculado com precisão, assim como a temperatura do peixe, para otimizar o sabor do sushi. Afinal, supõe-se que o cliente vai colocar a comida na boca sem muita demora. Na verdade, jantar no Sukiyabashi Jiro é como assistir a um balé exótico, coreografado por trás do balcão por um mestre digno, respeitado e de conduta austera, apesar de o rosto dele se abrir em um sorriso de tempos em tempos, se você tiver sorte. Podemos concluir que o sucesso incrível do chefe Ono aconteceu devido ao talento excepcional, à pura determinação, a uma perseverança firme ao longo de anos de trabalho árduo, assim como a busca implacável de técnicas culinárias e a apresentação da maior qualidade. No entanto, mais do que isso, e talvez acima de tudo, o chefe Ono tem Ikigai. Não é exagero dizer que ele deve seu sucesso incrivelmente fabuloso nos âmbitos profissional e particular da vida ao aprimoramento desse ethos japonês específico. Tá? Ethos aqui é um modo, né? A palavra ethos seria uma característica comum a um grupo de indivíduos que pertencem a uma mesma sociedade, a uma mesma cultura. Tá? Então essa palavra vai aparecer ao longo do texto várias vezes. Tá? O ethos japonês, um modo de vida japonês construído ao longo de muitas gerações. Ikigai é uma palavra japonesa que descreve os prazeres e os sentidos da vida. A palavra consiste literalmente de iki, viver, e gai, razão. Então, Ikigai, viver, razão. Razão de viver. Tá? Na língua japonesa, Ikigai é um termo usado em vários contextos e pode se aplicar a pequenas coisas diárias, assim como a grandes objetivos e conquistas. É uma palavra tão comum que as pessoas a usam no dia a dia de forma bem casual, sem estarem cientes, muitas vezes, do seu significado especial. Mais importante, encontrar Ikigai é possível sem que você seja necessariamente bem-sucedido na vida profissional. Então isso é interessante, né? Esse Ikigai, ou no nosso paralelo Sankalpa, né? Não necessariamente está atrelado ao que nós consideramos como sucesso na vida profissional. Então, nesse sentido, é um conceito democrático, impregnado de comemoração à diversidade da vida. É verdade que ter Ikigai pode resultar em sucesso, mas sucesso não é uma condição necessária para se ter Ikigai. Minha razão para viver, a gente vai ver ao longo do tempo, não necessariamente é o sucesso profissional, uma vida bem-sucedida profissionalmente. Tá? Então eu posso ter um Ikigai, mesmo sendo alguém bem desaparecido da sociedade. Tá? Ikigai é algo aberto a todos nós. Para o dono de um restaurante bem-sucedido como o Jiro Ono, receber um elogio do presidente dos Estados Unidos é uma fonte de Ikigai. Ser reconhecido como o chefe com 3 estrelas Michelin mais velho do mundo certamente conta como um belo elemento de Ikigai. No entanto, Ikigai não está limitado a estes domínios de reconhecimento e aclamação mundial. Ono pôde encontrar Ikigai apenas servindo o melhor atum para um cliente que sorri. Pode encontrar Ikigai ao sentir o frio refrescante do ar matinal quando acorda e se prepara para ir ao mercado de peixes. E pode até mesmo encontrar seu Ikigai na xícara de café que toma antes de começar cada dia. Ou em um raio de sol passando pelas folhas de uma árvore enquanto ele anda até o restaurante no centro da cidade. Ono mencionou uma vez que deseja morrer fazendo sushi. É algo que dá a ele uma sensação profunda de Ikigai. Apesar do fato de exigir muitos pequenos passos que são monótonos e que tomam tempo. Por exemplo, para fazer a carne de polvo ficar macia, Ono tem que massagear o polvo por 1 hora. Então, esse é um ponto importante, né? Às vezes é necessário muitos pequenos passos que são monótonos e que tomam tempo. Né? Então, no nosso Sankalpa, no nosso Ikigai, né? Nosso compromisso de vida vai exigir muitos pequenos passos, muito tempo de coisas às vezes monótonas, que são consideradas chatas, né, e que tomam tempo.
Isso me lembra um ensinamento que tinha muito no yoga japonês, que era o seguinte, né? Nós não devemos perder a nossa atenção, devemos manter a nossa atenção exatamente a mesma nas coisas que nós gostamos, nas coisas que nós não gostamos e nas coisas que nós achamos chatas e monótonas. Então o Ikigai tem muito a ver com isso, né? Como eu lido também, o Sankalpa, né? Para eu exercitar o meu Sankalpa, meu compromisso de vida, o quanto eu consigo lidar com o mesmo cuidado nas coisas pequenas e nas coisas que são monótonas e nas coisas que tomam tempo. Se eu tenho um Ikigai, um Sankalpa bem definido, essas coisas são mais fáceis de lidar. Tá? Eu lido com mais prazer com elas. Tá? Ou com um cuidado especial, como fazendo parte do processo, mesmo eu achando chato, monótono e achando uma perda de tempo às vezes. Mas eu sei que não é, porque isso tem a ver com o meu compromisso pessoal de vida, Sankalpa, Ikigai. Então o autor continua: Ikigai reside no reino das pequenas coisas. É o famoso: olhe para as pequenas coisas, cuide das pequenas coisas. O seu compromisso de vida deve residir nas pequenas coisas. Tá? No ar matinal, a xícara de café, o raio de sol, o massagear da carne do povo e o elogio do presidente norte-americano estão em pé de igualdade. Só aqueles capazes de reconhecer a riqueza desse espectro podem realmente apreciá-la e senti-la. Essa é uma lição importante do Ikigai. Acho essa frase muito interessante, né? As coisas estão em pé de igualdade de importância quando você tem um compromisso pessoal. Seja, como diz aqui, uma xícara de café, ou o raio do sol, ou um elogio de um presidente. Tá? Elas estão em pé de igualdade, porque você está exercitando o seu compromisso pessoal de vida, o seu Sankalpa. Tá? Nesse caso, Ikigai. Às vezes eu vou usar um termo, às vezes eu vou usar outro. Tá? Em um mundo onde nosso valor como pessoa e a sensação que temos de valor próprio são determinados primariamente pelo nosso sucesso, muita gente está sob pressão desnecessária. Você pode sentir que qualquer sistema de valor só é válido e justificável se for traduzido em conquistas concretas, uma promoção, por exemplo, ou um investimento lucrativo. Bem, relaxe, diz o autor. Você pode ter Ikigai, um valor pelo qual viver, sem necessariamente ter que se provar assim. Só um pouquinho que o nosso auxiliar aqui da noite chegou para participar da live. Continuando. Então relaxe, você pode ter Ikigai, um valor pelo qual viver, sem necessariamente ter que se provar assim. Ou seja, sem necessariamente precisar mostrar sucesso, mostrar lucros, mostrar poder, mostrar essas coisas. Ikigai pode ser sem isso aí. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Tá? Não quer dizer que eu não preciso obter sucesso para desenvolver meu Ikigai, para mostrar meu Ikigai. Né? Não quer dizer que vai ser uma tarefa fácil. E a gente precisa também desassociar um pouco. Não vai ser fácil, vai ser difícil, né? Então, mas o difícil ele pode ser muito prazeroso. O fácil também pode ser prazeroso, o difícil pode ser prazeroso. O fácil pode ser desprazeroso e o difícil pode ser desprazeroso. Tá? Então, não é um processo fácil, mas é um processo gostoso. Tá? Quando a gente descobre esse Sankalpa para seguir na vida. Então, em uma conferência intitulada Como Viver Até Mais de 100 Anos, um escritor americano chamado Dan Buettner discutiu o Ikigai especificamente como um ethos, como um modo de viver para boa saúde e longevidade. Buettner explica os aspectos dos estilos de vida de 5 lugares no mundo em que as pessoas vivem mais com boa saúde e longevidade. Cada uma dessas áreas tem sua própria cultura e suas próprias tradições, o que contribuem para a longevidade e boa saúde. As zonas que esse escritor estudou, pesquisou, Buettner, são Okinawa no Japão, a Sardenha na Itália, Nicoya na Costa Rica, Icária na Grécia e Loma Linda na Califórnia. Em todas essas áreas, os habitantes de Okinawa são os que têm a maior expectativa de vida. Tá? Okinawa é uma cadeia de ilhas mais no sul do arquipélago japonês.
Tá? Okinawa ostenta muitas pessoas centenárias. Tá? E Butner cita algumas delas nos seus testemunhos. Né? Aqui no livro são alguns, por exemplo. Butner cita as palavras dos habitantes como testemunho do que constitui um Ikigai para eles. Ele encontra um mestre de karatê de 102 anos que diz que o seu Ikigai é cuidar de suas artes marciais, de seus alunos. Um pescador de 100 anos disse que o Ikigai dele pode ser encontrado enquanto ele continua a pescar peixes para a família 3 vezes por semana. Uma outra mulher de 102 anos disse que o Ikigai dela era segurar sua pequena tataraneta no colo. Tá? Dentre esses e outros relatos, né, analisadas em conjuntos, essas simples escolhas de estilo de vida dão dicas do que constitui a essência do Ikigai. Pode ser uma noção de comunidade, pode ser uma noção de cuidado com a família, pode ser a percepção da espiritualidade. Apesar de talvez serem mais óbvios em Okinawa, esses princípios são compartilhados pelo povo do Japão em geral. A taxa de longevidade no Japão é extremamente alta em todas as regiões do país. O autor Ken Mogi comenta um estudo bem interessante aqui. Um estudo-chave sobre os benefícios do Ikigai para a saúde, publicado em 2008, ou seja, recente ainda, 2008, foi conduzido por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade Tohoku, com sede na cidade de Sendai, no norte do Japão. Esse estudo envolveu uma grande quantidade de pessoas, permitindo aos pesquisadores fazerem correlações estatisticamente significativas entre Ikigai e vários benefícios para a saúde. Nesse estudo, os pesquisadores analisaram dados do estudo do grupos do Ozaki National Health Insurance, um instituto de saúde nacional. Dados que foram coletados por esse instituto ao longo de 7 anos, que é um bom tempo de coleta de dados para se fazer um estudo. Esses dados, então, continham pessoas entre 40 e 79 anos. Essa pesquisa consistiu em um questionário com 93 itens, no qual os participantes tinham que responder perguntas sobre históricos médicos antigos, históricos médicos de familiares, condições de saúde física, hábitos de bebida, de cigarro, falar sobre o emprego, sobre estado civil, educação e vários outros fatores relacionados à saúde. E, inclusive, havia parte do questionário que era sobre Ikigai. E havia uma pergunta crucial que era bem direta. Você tem Ikigai na sua vida? Ou seja, você tem uma razão para viver? Você tem um propósito? Você tem um Sankalpa na sua vida? Os participantes tiveram que escolher uma entre 3 respostas. Sim, não ou indeterminado. Não é claro para mim. Tá? Então vamos pensar assim. Tenho propósito, não tenho ou não está claro para mim. Ao analisar os dados de mais de 50 mil pessoas, como eu digo, é um bom estudo, o estudo de Ozaki concluiu que, em comparação a quem encontrou uma sensação de Ikigai, os que não encontraram tinham mais chances de não estarem casados, de não terem emprego, de terem nível educacional mais baixo, de terem saúde ruim ou avaliada como ruim, de terem maior nível de estresse mental, de terem dores corporais severas ou moderadas e de terem limitações de funções físicas e de não caminhar. Usando só esse estudo, é claro que não é possível dizer se você ter Ikigai levou a melhores casamentos, melhores empregos, melhores status educacionais, né, ou se foi o contrário. Mas é razoável pela pesquisa dizer que ter a sensação de Ikigai, de uma razão para viver, aponta para um estado emocional em que os participantes sentem que podem construir uma vida feliz e ativa. Então, Ikigai é, de certa forma, um medidor que reflete a visão de uma pessoa sobre a vida de uma forma integrada e representativa. Ou seja, ter uma noção de Sankalpa no Yoga ou de Ikigai no Japão, de uma razão para viver clara, bem definida, que eu viva, né, meu dia a dia, que eu acorde com essa razão, tá, com esse compromisso, né, faz com que a perspectiva de vida seja mais integrada e representativa, como ele diz aqui. Então, a gente vive melhor. Além do mais,
a taxa de mortalidade das pessoas que responderam sim à pergunta sobre o Ikigai foi significativamente menor do que as que responderam não. Ou seja, as pessoas que responderam sim, nesse caso aqui, a terem Ikigai, a expectativa de vida delas era mais alta do que as que responderam não. Então esse propósito de vida colabora, né? A gente viu ali para várias coisas. Tá? Inclusive, fizeram uma correlação que pessoas que têm esse Ikigai, né, têm risco reduzido de sofrer de doenças cardiovasculares. Lógico, a manutenção da boa saúde, como diz o autor aqui, envolve um número maior de fatores. É difícil dizer com segurança quais fatores são responsáveis, mas a redução de doenças cardiovasculares sugere que os que têm Ikigai têm mais probabilidade de se exercitarem. Já que sabemos que o envolvimento em atividades físicas é responsável por reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Ou seja, quem tem Ikigai tinha uma perspectiva de viver uma vida mais saudável em vários aspectos do que aqueles que não tinham um propósito de vida. Então, o estudo de Ozaki descobriu que quem respondeu positivamente sobre Ikigai se exercitava mais do que aqueles que deram uma resposta negativa. Ikigai dá propósito à vida ao mesmo tempo que dá determinação para seguir em frente. Tá muito importante, né, a gente começar a pensar. Ao longo do mês a gente vai falar mais nisso, né, mas começar a pensar qual é o meu propósito de vida, o que é o Ikigai, o que é Sankalpa. Isso dá determinação para seguir em frente. Apesar de que o Tsukiyabashi Jiro, voltando a falar no chefe Ono, né, apesar de que o Tsukiyabashi Jiro ser agora um destino culinário mundialmente famoso, as origens do chefe Jiro Ono são muito humildes. A família dele teve dificuldade de se sustentar e, por necessidade financeira, ele começou a trabalhar em um restaurante à noite, quando ainda estava no ensino fundamental. Ou seja, ainda podia, nessa época do chefe Ono, permitia-se que crianças no ensino fundamental trabalhassem. Depois isso foi banido já. Então, durante o dia na escola, cansado de trabalhar por muitas horas árduas, ele acabava cochilando na sala de aula. E quando ele era expulso da sala de aula, né, ele corria para o restaurante para terminar suas tarefas ou adiantá-las para reduzir a jornada de trabalho. Quando o chefe Ono abriu seu primeiro restaurante de sushi, sua intenção não era criar o melhor estabelecimento gastronômico do mundo, que é o caso hoje, né? Naquela época, era mais barato abrir um restaurante de sushi em comparação a outros tipos de restaurante. Então, olha que interessante, né? Ele começou o negócio dele não porque ele tinha a meta de se tornar um melhor estabelecimento reconhecido. Ele abriu o restaurante de sushi porque era o mais barato de ser aberto. Então, porque os restaurantes de sushi, na sua forma básica, exigem apenas equipamentos e móveis rudimentares. Isso não surpreende se considerarmos que o sushi começou como comida de rua, vendida em barracas. Para o chefe Ono, naquela época, abrir um restaurante de sushi foi um esforço para sustentar a família, nada mais, nada menos. Logo começou a longa e árdua ascensão. No entanto, a cada estágio da longa carreira, Ono teve o Ikigai para ajudar a apoiá-lo e motivá-lo enquanto ele ouvia sua voz interior, na busca incansável por qualidade. Então, um dos Ikigais aí está associado à qualidade do chefe Ono. Isso não era uma coisa que pudesse ser comercializada para as massas, né, nem facilmente compreendida pelo público em geral. Então, até uma diferença, né? Já acostumado com uma coisa mais rudimentar, o chefe Ono começou a ter uma qualidade, um refinamento maior nos estabelecimentos que eram mais rudimentares. Ono teve que motivar a si mesmo pelo caminho. Tá? Porque as pessoas não estavam acostumadas com isso, ninguém ia motivar muito ele. Talvez até dissessem, por que, né, que você está fazendo isso, já que isso aqui é uma coisa normalmente tão rudimentar. Né? Então Ono teve que motivar a si mesmo pelo caminho. Principalmente no começo, quando a sociedade, de um modo geral, ainda não tinha percebido seus esforços árduos. Ele começou aos poucos a fazer pequenas melhorias no negócio, elaborando um recipiente especial, por exemplo, que cabia no espaço em comum de bancada do restaurante dele, para deixar tudo arrumado e limpo. Então, novamente, começou a cuidar com a qualidade, com a arrumação, com a limpeza, de um local que não era tão tradicional ter isso. Melhorou várias ferramentas usadas na preparação de sushi,
sem saber que muitas seriam usadas em outros restaurantes e que acabariam sendo reconhecidas como invenção original dele. Todos esses pequenos avanços foram trabalhos de amor, apoiados pela sensação apurada de Ono do significado de começar pequeno. Como lá no começo eu falei, o autor vai comentar de 5 pilares, né, para a construção desse Ikigai. Um Ikigai é baseado em 5 pilares. Um desses pilares é começar pequeno. Às vezes a gente quer as coisas muito grandes, né? Pensa muito grande, mas esquece das coisas pequenas. Então comece pequeno, a gente vai ver já na próxima semana sobre isso. Esse livro, né, o autor falando agora de novo, esse livro pretende ser uma humilde ajuda para quem está interessado no ethos do Ikigai, ou seja, no modo de vida do Ikigai, que, se levado para o yoga, é no modo de vida do Sankalpa. O autor ainda comenta: espero que ao contar a história de Jiro Ono eu tenha dado uma amostra do que esse conceito envolve e o quanto pode ser valioso. Ter Ikigai pode literalmente transformar a sua vida. E como eu disse também, o Ken Moji nesse livro, ele conta muitas histórias. Então, cada capítulo tem 1 ou 2 histórias que são muito inspiradoras. Como eu falei lá, eu acho esse livro um dos melhores sobre o tema. Dá para transportar para o tema do yoga no Sankalpa. Continuando, você pode viver mais, ter boa saúde, ficar mais feliz, mais satisfeito e menos estressado. Além do mais, como subproduto do Ikigai, você pode até se tornar mais criativo e mais bem-sucedido. Você pode ter todos esses benefícios do Ikigai se souber apreciar essa filosofia de vida e se aprender a aplicá-la em sua vida. Como o Ikigai é um conceito grandemente imerso na cultura japonesa e na sua herança, para clarificar o que o envolve, eu vou mergulhar, o autor no caso, vai mergulhar nas tradições japonesas ao mesmo tempo em que procura relevância nos hábitos contemporâneos. No meu ponto de vista, no caso do autor, Ikigai é uma espécie de eixo cognitivo e comportamental, em torno do qual vários hábitos de vida e sistema de valores estão organizados. Então, se nós pensar em Ikigai, é uma espécie de eixo cognitivo e comportamental. Se nós puxarmos de novo para o yoga, essa questão, no yoga nós temos no yoga mais antigo ali, no yoga de Patanjali, ali, aproximadamente no ano 100, no ano 200, antes da Era Comum, quando foi estabelecido, existem os conceitos de yama. Yama é esse eixo comportamental. E também indicado o que eu ganho com a prática de cada um deles. Então, o meu Ikigai, o meu Sankalpa, dentro do yoga, ele pode estar muito bem embasado em algum desses pontos dos yamas. Que, em algum momento também, posso trazer algum livro para comentar sobre isso, algum texto, fazer algumas reflexões em cima disso. Seguindo no livro do Ken Moji, o fato de que os japoneses estão usando o Ikigai no dia a dia, nem sempre sabendo o que o termo quer dizer exatamente, é testemunho da importância do Ikigai, especialmente se você levar em consideração a hipótese léxica proposta pela primeira vez pelo psicólogo inglês Francis Galton, no final do século XIX. De acordo com Galton, características individuais importantes na personalidade de uma cultura ficam codificadas na língua da cultura. E quanto mais importante a característica, mais provável é que seja capturada por uma única palavra. Então a ideia é que, dentro de uma certa cultura, na história dessa cultura, questões importantes, características importantes dessa cultura ao longo das gerações se codificam na linguagem. E se codificam muitas vezes por uma única palavra. Então, cada cultura tem em si uma única palavra, muitas vezes uma palavra que envolve um conceito muito grande. Por isso que às vezes é difícil a gente pensar em tradução de algumas palavras, porque elas envolvem toda uma cultura ao longo das gerações. Isso é o que esse Galton aqui coloca. Então, Ikigai é uma dessas palavras.
Ele foi formado ao longo das gerações, é um conceito importante na cultura, e esse conceito se traduz em uma única palavra, que é Ikigai. Por isso que às vezes é preciso livros e textos e muitas coisas para a gente tentar compreender o que é essa palavra, esse conceito. Assim como o conceito de Sankalpa, que é uma coisa que vem ao longo do tempo no yoga, né? Então envolve muita coisa. Então, o fato de Ikigai ter sido formado como uma denominação única quer dizer que o conceito aponta para uma grande característica psicológica relevante para a vida dos japoneses, que pode ser relevante fora de lá também, como é o nosso caso aqui. Ikigai representa a sabedoria da vida dos japoneses, a sensibilidade e a maneira de agir que foram unicamente pertinentes na sociedade japonesa e que evoluíram ao longo de centenas de anos dentro da sociedade fechada da nação. Mas é claro, você não precisa ser japonês para ter Ikigai. Isso que é beleza, né? A gente pega o conceito, tenta compreender o conceito através desses grandes professores aqui e consegue trazer isso para a nossa vida onde a gente estiver. O autor ainda fala: quando eu penso em Ikigai, eu me lembro de uma cadeira especial que eu encontrei no Reino Unido. Durante alguns anos, em meados dos anos 1990, eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado no Laboratório de Psicologia da Universidade de Cambridge. Eu estava hospedado em uma casa que pertencia a um eminente professor. Quando ele me mostrou o quarto em que eu ficaria hospedado, ele apontou para uma cadeira e explicou que tinha valor sentimental para ele. Seu pai a fez especialmente para ele quando ele era pequeno. Não havia nada de extraordinário na cadeira. Para ser sincero, era um pouco mal feita. O design não era refinado, havia características irregulares aqui e ali. Se a cadeira estivesse à venda no mercado, com certeza não seria uma cadeira cara. Dito isso, eu também vi, pelo brilho nos olhos do professor, que a cadeira tinha um significado muito especial para ele. E era só isso que importava. Tinha um lugar único no coração do professor. Só porque o pai tinha feito para ele. Valores sentimentais são assim mesmo. Esse é só um pequeno exemplo, mas poderoso. Ikigai é como a cadeira do professor. É questão de descobrir, definir e apreciar os prazeres da vida que têm significado para você. Não tem problema se mais ninguém enxergar esse valor particular. Embora, como vimos com Ono, e como você vai perceber ao longo desse livro, perseguir as alegrias particulares na vida costuma levar a recompensas sociais. Então isso é interessante. Ó. Não tem problema se mais ninguém enxergar esse valor particular. Então esse Ikigai ou Sankalpa tem a ver com valores internos também que eu desenvolvo. Tá? Eu desenvolvo valores particulares. E não tem problema se esses valores não forem vistos por mais ninguém. Eles vão ser vistos, mas não importa se eu alcançar o mundo inteiro com sucesso e coisa, desde que eu desenvolva esses valores. Ikigai tem a ver com isso. Eu me comprometo com certas coisas. Sankalpa é isso, é um voto pessoal. Eu me comprometo com esse valor particular, em seguir minha vida nisso. Se os outros não perceberem, está tudo certo, eu estou desenvolvendo esse valor. Então você pode encontrar e cultivar seu próprio Ikigai, desenvolvê-lo secreta e lentamente, até que ele um dia ofereça uma fruta bem original. Ou seja, algum dia ele vai surgir e se revelar. Mas até lá eu vou cumprindo com as coisas diárias, as coisas até chatas, rotineiras, de forma secreta, lentamente. Um dia ele gera frutos. No decorrer desse livro, que é o que a gente está no Leituras e Reflexões desse mês, enquanto abordamos modos de vida, a cultura, as tradições, a mentalidade e a filosofia de vida do Japão, nós vamos descobrir sugestões de boa saúde e longevidades entranhadas no Ikigai. Então, Ikigai, quando ele fala em prazeres da vida, que tem significado, são aqueles também que trazem boa saúde e longevidade. Então, esses são bons pontos de partida para encontrar seu próprio Ikigai como forma de obter uma vida mais feliz e mais realizada. Lembrando, então, esse foi o capítulo 1. Tá? Lembrando que o autor vai nos apresentar 5 pontos, 5 pontos específicos que ele observou no conceito de Ikigai. Tá? Então, primeiro ponto, começar pequeno. Segundo ponto, libertar-se.
Terceiro ponto, a harmonia e sustentabilidade. Quarto ponto, a alegria nas pequenas coisas. E quinto ponto, estar no aqui e agora. Isso aqui que a gente vai explorar alguns pontos disso nas próximas semanas. Acredito eu que nós teremos mais 3 quartas-feiras para falar nisso, tá? Como repetindo aqui, a ideia é que eu traga cada mês um texto importante, que foi importante para mim na minha trajetória, ou que eu percebo que é importante, eu preciso me aprofundar em alguns pontos, e eu vou compartilhando essas leituras e reflexões com vocês aqui. Ok? Por hoje, ficamos aqui, leituras e reflexões. Espero que tenha sido interessante esse tema para vocês. Se foi, depois compartilha, comenta se foi interessante para vocês. E nos vemos então na próxima semana. Que todos vocês tenham uma boa noite, uma noite muito feliz, uma noite muito pacífica. Boa noite.